Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é digno de tudo, como foi cantado aqui, né? Tudo vem de ti e tudo é para ti, e tua é a glória. Boa noite, gente. Só para saber, tem alguém aqui nos visitando pela primeira vez? Levante sua mão para a gente conhecer. Ali atrás, pastor Rogério. Aqui também, quem está ajudando o pastor Rogério? Tem alguém aí? Show. Tem mais alguém? Continua com a mão levantada? Ali atrás ainda tem. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Sejam bem-vindos à família Kadosh. A presença de vocês abrilhanta mais o nosso culto. Obrigado pela presença de vocês, viu? Deus abençoe cada um que está nos visitando nessa noite. Em nome de Jesus. Gente, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 15. Lucas 15. Versículo 11. Lucas 15, a partir do versículo 11. Aleluia. Estarei lendo na versão King James atualizada, é a mesma que está sendo projetada no projetor. Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos, e o mais novo reivindicou do seu pai: Pai, dá-me a parte da herança a que tenho direito. E, consentindo o pai, repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo, e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para a terra distante, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com os cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali, chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens da alfarrobeira, com os quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo: quando do meu pai tem muita comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome, levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para o meu pai, e ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando o seu pai o viu, e pleno de compaixão, correu ao encontro do filho, e muito o abraçou e beijou. Então declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestiu-o com distinção, e veste-o com distinção, pondo-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho.
Também trazei um novilho gordo e o preparai. Comamos, façamos uma grande festa e regozijemos, porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Entre mentes, vamos ler até o versículo 32. Entre mentes, o filho mais velho estava no campo. Quando foi se aproximando da casa do pai, ouviu o som das músicas e das danças. Então chamou um dos servos e indagou-lhe o que estava acontecendo. E este informou: teu irmão regressou, e o teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Porém ele replicou ao pai: há tantos anos tenho trabalhado como escravo para ti, sem nunca ter desobedecido uma só ordem tua. Contudo, tu nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito, para que pudesse festejar com meus amigos. No entanto, chegando em casa, esse teu filho, que pôs fora todos os teus bens com prostitutas, tu ordenaste matar um novilho gordo para ele. Então lhe arrasou o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que eu possuo é igualmente teu. Porém nós tínhamos que celebrar muito a volta do teu irmão e regozijarmos, porque ele estava morto e reviveu, e estava sem esperança e foi salvo. Pai, nós te agradecemos, bendizemos o nome de Jesus. Nós te pedimos que o Senhor, através do teu Espírito Santo, o Senhor Espírito Santo, ilumine o nosso entendimento, que nós venhamos entender mais de ti, prosseguir em te conhecer. Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos, será ministrada, Senhor. Então fala aos nossos corações da maneira que lhe apraz, Senhor. Usa a minha vida para a tua glória, Senhor. E abençoa em nome de Jesus, e que o teu nome de Jesus seja glorificado cada vez mais. Amém. Glória a Deus. A leitura foi um pouco longa, mas era necessário ler todos esses versículos. Eu quero pregar diante de um tema. O Júnior fez a arte aí, espero ter. Ele me mandou. Eu queria que projetasse aí o tema da mensagem. Amém. Enquanto eu vou falando, daqui a pouco ele expõe. Então nós estamos diante de uma situação aqui, e Jesus, ele está falando em um local que está tenso. A conversa ela tá meio tensa. Por quê? Porque Jesus estava diante de fariseus e escribas, e estava diante de publicanos e pecadores. E esses publicanos e pecadores eram homens e mulheres marginalizados. Eles eram, pela alta sociedade, pelos escribas, enfim, pela sociedade judaica. E esses fariseus, eles eram representantes da religião de Israel. E eu queria que a gente lesse só o versículo 1 e 2 para entender o que eu estou introduzindo para vocês. Versículo 1 e 2 de Lucas 15, diz assim: e aconteceu que todos os pecadores, como os coletores de impostos e pessoas de má fé, se reunindo para ouvir Jesus. Entretanto, os fariseus e os mestres da lei, ou escribas, o censuravam, murmurando: este saúda e se mistura com pessoas desqualificadas, e ainda partilha do pão com elas. Ou seja, ele senta na mesa com esses caras. Diante disso que vai falar, Jesus, ele propõe
uma parábola, né? Ele fala uma história, ele fala uma parábola, e nessa parábola tem 3 histórias. Como eu falei para vocês, os fariseus, eles se orgulhavam da sua pureza, eles se orgulhavam da sua retidão na observância da lei. Eles seguiam os princípios da Torá e executavam os ritos e tudo. E os publicanos e pecadores, eles eram vistos como os indignos. Eles não poderiam chegar e serem favorecidos por Deus, porque eles eram indignos. Quem tinha e quem merecia receber esse favor de Deus, esse favor divino, eram aqueles que obedeciam e seguiam os ritos da religião. E Jesus vai e introduz essa parábola, porque esses fariseus estavam incomodados, como a gente leu do versículo 1. Eles estavam incomodados porque Jesus estava sentando para comer com esses caras. E eu quero pregar diante desse tema aí que foi projetado para vocês: o novilho e o perdão, o banquete da reconciliação. E a gente conhece a história, a gente sabe que Jesus, ele atraía os pecadores, sim ou não? Quem nunca ouviu falar, né, aqui da história de Zaqueu, publicano? Jesus o atraiu, ele veio, ele queria ver Jesus passando, ele subiu numa árvore para ver Jesus, porque ele era de baixa estatura, e quando Jesus vai passando, Jesus diz: ei, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém jantar lá na tua casa. Isso era um escândalo para os religiosos, para as pessoas, porque como pode esse cara que está fazendo tudo isso se sentar e ir na casa dessas pessoas? Então não entrava na cabeça deles. Quem nunca ouviu falar também da história, que a gente já falou aqui, a gente fala muito da história da mulher samaritana, né? Que tinha, o homem que ela estava na hora dela já teve outros, e aí Jesus, ele atrai os pecadores. E aí a gente conhece várias passagens da Bíblia que Jesus, ele atraía de fato os perdidos, né? E Jesus, ele vai falar dessa parábola. E nessa parábola, Jesus, ele conta 3 histórias. Pastor David, o senhor não está falando parábolas no plural, porque de fato o texto diz que Jesus lhes propôs parábola, né? O texto diz que Jesus lhe propôs uma parábola. E nessa parábola, Jesus, ele conta 3 histórias. Quais? A ovelha que se perdeu, a ovelha perdida, a dracma perdida e do filho pródigo, né? O filho perdido, o filho pródigo. E essa última foi a que a gente leu, é a culminação das outras 3, a culminação das outras 2. É nessa última, que Jesus ele mostra que existe 2 formas de estar perdido. Jesus mostra que aquele que saiu, mas aquele que ficou estava tão perdido quanto o outro. E quando Jesus, ele queria revelar as verdades do reino, ele falava por meio de quê? De parábolas. E era por meio dessas parábolas que Jesus, ele tornava visível as coisas invisíveis. Ele tornava as coisas dos céus mais compreensíveis. E o que é uma parábola? A palavra parábola vem do grego parabolé, que significa colocar algo ao lado de outra coisa para comparar. Mais ou menos isso o significado de palavra no original. Em outras palavras, é uma verdade celestial colocada em uma experiência da terra. É mais ou menos isso. E o intuito de Jesus com essas parábolas não era apenas ensinar aqueles que estavam ouvindo, mas também provar o coração deles. Abre comigo aí em Lucas 8, versículo 10. Lucas 8, 10. Diz assim a palavra do Senhor: ao que lhes replicou: a vós outros é concedido saber os mistérios do reino de Deus. Aos demais, contudo, anuncio através de parábolas, para que vendo não veja,
e ouvindo, não compreendo. E essa parábola que Jesus está falando, essa que a gente vai falar sobre ela, talvez seja a mais conhecida, talvez seja uma das parábolas mais profundas que Jesus contou. E todos que estão aqui nesse ambiente, possivelmente já ouviu algumas mensagens, algumas pregações dentro dessa história, dessa parábola. Ou você já ouviu pregação sobre a ovelha que se perdeu, já ouviu pregação sobre a dracma, já ouviu pregação sobre o filho pródigo, do mais novo, já ouviu pregação sobre o irmão mais velho. Existe muita profundidade dentro dessa história que Jesus falou. Só que nessas três histórias há similaridades. E há um tema central dentro dessas histórias. Pergunte para mim, qual? O tema central dessas histórias é o amor de Deus. Porque na primeira história, ele busca. Na segunda, ele encontra. Na terceira, ele restaura. Ele busca o perdido, ele restaura o que se perdeu, ele encontra o que se perdeu e ele restaura aquele que se perdeu também. E essas três histórias, ela tem o mesmo o desfecho. Algo que estava perdido foi encontrado, pós tem festa. E que nós vemos, aí você já ouviu também sobre isso, né? Na primeira história, eram 100 ovelhas e uma se perdeu, né? Eram 100 ovelhas e uma se perdeu. Ficaram quantos? 99. 1%, né? Quando vão ensinar sobre isso, é 1%. Mas 1% também é importante. E na outra, eram 10 dracmas, uma se perdeu. Foi perdida dentro de casa. E aí, de 10 para 1 é quanto? 10%, né? E a outra era 2 filhos. E um saiu. E aí você vai ver 50%. Porém, eu estava tentando ir para fundo desses textos e aí estudando, eu vi que Deus em sua totalidade, quando eu falo Deus em sua totalidade, eu estou falando daquilo que a gente vem estudando aqui há um tempo, que é Pai, Filho, Espírito Santo, né? É o Deus, a Trindade. E eu vejo Ele agindo dentro dessas três histórias. Porque nós temos o quê? A ovelha perdida. E aí o pastor, ele deixa as 99 e vai buscar a ovelha que se perdeu. A iniciativa é de quem? Do pastor. E aí a gente vê que Jesus, eu sou o bom pastor, e o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Então a iniciativa, aí nós vemos sim ou não. Aí, olhando desse prisma que eu estou passando para vocês, o filho agindo, sim ou não? Por quê? O que é que diz lá em Lucas, se eu não me engano é 19:10 ou é 10:19, acho que é 19:10. Porque o Filho do Homem veio para buscar o que havia se perdido. Na segunda história, nós temos o quê? A dracma que foi perdida dentro de casa. E a história diz lá nos versículos que o que? A mulher acendeu o quê? A luz, a candeia. E ela acende a luz e procura e varre a casa e faz uma faxina. E ela varre com diligência até encontrar. A luz, ela, olhando dentro do prisma das escrituras, duas situações. A luz, eu até introduzi na oração que eu falei, que ela representa a palavra, que ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. O pastor Gustavo falava, né? Luz baixa e luz alta. Quem lembra, né? Mas ela também fala de uma ação do Espírito Santo, porque ele ilumina o nosso entendimento. E essa luz, ela simboliza também a ação do Espírito Santo, que ilumina o entendimento, a fim de que nós venhamos entender no nosso interior.
e encontrar coisas que se perderam em nós. Quem está me entendendo? Então nós vemos o filho lá na ovelha, vemos o espírito aqui, sim, estão comigo? E nós vemos o pai que mostra os dois filhos perdidos, um fora de casa e o outro que se perdeu dentro de casa, mas o pai sai ao encontro dos dois. Quem está me entendendo? E isso mostra a plenitude do amor de Deus. O filho busca a ovelha perdida, o espírito ilumina a dracma e o pai recebe os filhos. Repita comigo, isso é graça. Só escutei 10 pessoas falando, repita comigo, isso é graça. Nada a ver conosco, tem tudo a ver com Ele. Projeta para mim aí, primeira carta de João, 1 João, capítulo 4, versículo 10. Acho que eu vou tentar ser breve, mas acho que hoje eu vou chegar perto do tempo do apóstolo. 1 João 4,10. Ainda estou na introdução. Assim, nisto consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Tem a ver com o seu grande amor. Vamos voltar para a parábola. E eu quero me ater à terceira história, que foi o texto que a gente leu. E é nessa história que Jesus ele coloca como que um espelho diante de nós, de todos nós. E à medida que eu for ministrando sobre essa palavra, irmãos, que o Espírito Santo ele for falando no seu coração, que você esteja sensível e seja vulnerável a reconhecer traços do irmão mais novo, traços do irmão mais velho na sua vida, e venha o Espírito de Deus que convence o homem na justiça do pecado e do juízo. É assim. Porque nessa história que Jesus está contando, principalmente nessa terceira, eu me atendo a ela, Jesus ele vai mostrar para aquele povo que estava ouvindo ele que existe duas maneiras de estar perdido. Existe duas formas de se afastar de Deus: rebeldia, no caso do irmão mais novo, e frieza, no caso do irmão mais velho. Então, quantas formas Jesus mostrou aí? Duas: rebeldia e frieza. Mas eu quero que nós venhamos olhar para essa história hoje, olhando no prisma não do que diz respeito a um irmão ou ao outro, mas olhar no que diz respeito ao amor do Pai. Eu quero que nós venhamos se atentar a isso, porque na maioria das mensagens a gente se atenta à situação do mais novo, à situação do mais velho, mas hoje eu queria que nós viéssemos olhar sempre do prisma do grande amor desse Pai. Amém? Voltamos ao texto, é Lucas capítulo 15, versículo 12. Acompanha comigo. Então, o filho mais novo chega e diz: Pai, dá-me a parte da herança que eu tenho direito. E consentindo o pai, repartiu sua propriedade entre eles. Só, meus irmãos, que a gente precisa observar uma situação aí. Qual? Que para o contexto daquela época, o filho mais novo estava dizendo mais ou menos assim para o pai: Pai, eu prefiro o teu dinheiro do que a tua presença. Ele estava dizendo assim para o pai: Pai, me dá o dinheiro, porque para mim tu já morreu. E isso, Jesus está falando para quem? Quem está ouvindo a história? Os fariseus, os escribas da lei, os publicanos, pecadores. E isso, para o judaísmo do primeiro século,
era uma desonra grande, era uma rebeldia tamanha. E a reação mais adequada, mais comum para aquela época era o quê? Era o pai chegar para o filho e diante dessa desonra, o mínimo que ele faria era desertar o filho, botar ele para ir embora, ser banido da comunidade lá onde eles estavam morando, e em muitos casos ser considerado morto pela família. Isso era o mínimo. Só que a história que Jesus conta é que o pai ele reparte o bem entre os dois. Ele divide. E isso que Jesus está contando é chocante para quem está ouvindo. Mas como é que esse pai é desonrado desse jeito e faz isso? Ele tinha que desertar esse cara, botar para ir embora, tratar como alguém que não é mais da família. Isso é humilhante demais para um homem judeu daquela época. Porque a herança se dá quando morre. E a herança se dá, naquela época era o quê? O filho mais velho ficava, primogênito ficava com 2/3 e o outro ficava com a menor parte. Mas a gente vê na parábola que esse pai, ele não repreende e ele não faz isso que eu falei para vocês, né, que ele poderia ter feito: banir-se da comunidade, desertar. E o texto continua dizendo que depois de o pai dividir entre eles, o jovem vai para uma terra distante. E isso não significa só um afastamento do local, mas isso significa principalmente um afastamento espiritual. E lá, nesse local longe, o texto diz que ele desperdiça tudo. Ele vive dissolutamente, algumas traduções. E no original isso significa mais ou menos que é viver uma vida sem propósito. É viver uma vida desregrada, desperdiçada. E é exatamente isso. Viver segundo o curso deste mundo é viver uma vida desregrada, desperdiçada. Viver sobre o sistema deste mundo é desperdício daquilo que Deus tem para que nós venhamos viver. Porque quando o dinheiro desse filho acaba, os amigos somem, vem a fome, não tem ninguém do lado dele. E aí está com umas 2 semanas, mas não, 2 não, está com algumas semanas aí que a gente falou sobre isso aqui, porque as coisas deste mundo não satisfazem o coração do homem. E o filho tentou buscar os seus prazeres lá fora, só que ele viu que buscar os prazeres lá fora não satisfez seu coração, e ele gastou tudo que tinha, mas não teve jeito. Por quê? Vocês lembram do que está escrito em Eclesiastes que a gente falou, né? Deus colocou no coração do homem a eternidade. E eu repito a frase do Spurgeon que eu coloquei no sermão de algumas semanas atrás, coloquei de novo: nada pode satisfazer a alma do homem ou da mulher, senão o Senhor Jesus. Milhares e milhares de pessoas têm buscado outros caminhos, mas todos falharam. E o texto diz que longe de tudo, ele chegou ao fundo do poço. E ele foi cuidar dos porcos. E cuidar dos porcos, Jesus fez questão de falar isso na parábola para quem estava ouvindo. Por quê? Porque o porco era impuro para o judeu.
E Jesus, ele faz questão de frisar esse animal. Ele foi cuidar dos porcos. Isso significa que Jesus estava dizendo assim, ó, ele chegou num degrau mais humilhante para um judeu. Onde é que diz que o porco era impuro para o judeu? Aqui, vamos abrir em Levítico 11, 7. Levítico 11, 7. Aí atrás, vocês estão me ouvindo direitinho? Tereis como impuro o porco, porque apesar de ter o casco fendido, partido em duas unhas, não rumina. Não comereis da carne deles, nem tocareis seu cadáver, e vós os tereis como impuros. Então, ele chegou a um degrau mais humilhante, cuidar dos porcos. Ele chegou ao fundo do poço. Eu acho que eu estava ouvindo era do Da Silva, está ali ele. Eu estava ouvindo o Da Silva no testemunho dele, ele no podcast, ele disse assim, rapaz, você sabe o fundo do poço? Aí ele dizia, eu cheguei por lá. E talvez alguns aqui também chegaram. Eu cheguei também. Há 15 anos atrás, Jesus me resgatou. Mas sabe qual foi a pregação que trouxe o filho de volta? Pergunte para mim qual? A fome. Foi a pregação que trouxe ele de volta. Sabe por quê? O que é que Jesus diz? Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome. E aquele que crê em mim jamais terá sede. Vivendo segundo o curso desse mundo, a gente sempre vai ter fome, porque nada vai saciar. É como que a frase do Mateus Henry: nada além de Deus pode preencher o coração que foi feito para Deus. Deixa eu parafrasear essa frase: nada além do pão da vida, que é Jesus, vai matar a fome daqueles que nasceram para viver para a glória de Deus. Vamos liberar uma canção. És o amor que enche as lacunas do meu ser. Tu és o amor, Aleluia, que transborda os profundos vãos. És bondade que atrai, quão irresistível graça eu te dou. Tudo que sou, tu és o amor, aleluia, que enche as lacunas do meu ser. És o amor que transborda os profundos mãos. És bondade que atrai, quão irresistível graça eu te dou. Tudo que sou. No versículo 17 o texto diz: caindo em si. E se você for olhar para o original, essa expressão caindo em si significa mais ou menos o seguinte: voltar ao seu verdadeiro eu. E caindo em si, eu não sou daqui. Meu lugar não é daqui. Eu tenho que voltar ao meu verdadeiro eu. E o meu verdadeiro eu é na fonte. E a fonte é o Pai. Sabe, Kadosh, o pecado, ele faz nos esquecer quem somos. Mas o arrependimento nos faz lembrar quem é o Pai. O pecado nos faz esquecer quem nós somos. O pecado nos faz esquecer de tudo. E ele vai nos dando mais e mais
E um abismo vai chamando outro abismo e nada sacia o coração do homem. Mas quando o homem cai em si, as escamas dos seus olhos caem, ele retorna ao lugar de onde ele nunca deveria ter saído. E o filho decide voltar. E ele planeja um discurso. É o que a gente leu. Vamos ler novamente o versículo 20 do capítulo 15. Vocês estão comigo aí? E logo em seguida ele levantou-se. Não, que já está na frente. Mas ele planejou, né? Eu vou me levantar, vou para a casa do meu pai, vou imaginar o discurso. Pai, eu peguei contra o céu, contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Foi esse discurso. Aí no versículo 15, ou versículo 20, ele levantou-se e saiu na direção do Pai. O texto de Jesus poderia ter dito, né? Nenhuma tradução vai estar assim. E saiu em direção à casa do Pai. E nenhuma, nem na NAA, nem na NVI. E saiu na direção do Pai. Porque a direção tem que ser o Pai. E o pai, vendo ele caminhando, ainda distante, e ele viu, o pai correu. Se moveu de íntima compaixão, pleno de compaixão, correu ao encontro do filho. E aí o texto diz que ele muito o abraçou e muito o beijou. E Jesus está contando essa história para quem? Para os fariseus, para os escribas. Mas esse cara aqui é aquele cara que diz para o pai que é como se ele tivesse morto. É o cara que desonrou. E olha o que acontece. O pai sai o quê? Correndo na direção do filho. E se você for estudar naquela cultura daquela época, os homens mais velhos, os patriarcas das famílias, eles não corriam. Por que eles não corriam? Porque se eles corriam, significava que eles queriam que levantaram as suas vestes. E não podia levantar as vestes. Levantar as vestes era humilhante naquela época. Era vergonhoso. Mas o pai preferiu se humilhar. Ele preferiu passar essa vergonha, passar todo esse vexame, para que o seu filho pudesse ser restaurado de volta. Não podia correr, irmãos. Mas o pai não quis saber da vergonha, não quis saber do vexame. Ele só queria saber de uma coisa: trazer o filho de volta para a comunhão. Filho, tua cama está pronta, teu anel preparado, Ei! Teu novilho guardado. O pai prefere se humilhar do que perder o filho. Tuas sandálias Ele prefere passar a vergonha do que perder o filho. Tuas vestes eu lavei, só falta você. Sabe o que isso significa? Pergunte para mim o que isso significa. Isso é graça. É graça sobre graça. É um favor infinito. Tuas sandálias eu já preparei, tuas vestes eu lavei, só falta você. Eu vou dançar, eu vou bailar, eu vou dizer pra todo mundo que o meu filho vivo está. Eu vou dançar, eu vou bailar, eu vou dizer pra todo mundo que o meu filho vivo está. A reação mais comum para aqueles ouvintes que estavam ouvindo Jesus contar a história era o quê? Fechar as portas, botar alguém para botar ele para ir embora, dizer, não apareça nunca mais aqui. A reação mais comum era essa.
Todos os ouvintes de Jesus estavam esperando isso. E os publicanos pensando, mas ele será que ele vai receber? Ele recebeu esse filho que desonrou ele na frente de todo mundo. E o pai não espera nem o filho chegar para dar um sermão, uma repreensão. Ele corre, levanta as vestes, não podia, porque para correr tinha que levantar as vestes do caratunga, que era grande. Passa um vexame diante de todos. Mas ele só queria fazer o quê? Restaurar o filho. Repare no texto que o pai corre, abraça e beija bem antes. A ordem é: viu ele, o filho de longe, correu até ele, muito o abraçou e o beijou. Sabe o que isso significa? Pergunte para mim, o que isso significa, pastor? A iniciativa sempre vem dele. Ele não disse, se arrependa que eu beijo e abraço. Ele não disse, bem feito, eu te disse que tu ia quebrar a cara lá. Não. Ele dá um abraço, um beijo. Aí o filho tenta falar aquele discurso que ele ensaiou. Pai, eu peguei contra o céu, contra ti. Tudo isso provém de Deus. 2 Coríntios 5:18. Tudo isso provém de Deus, que reconciliou consigo mesmo, nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo, e nos outorgou o ministério da reconciliação. Ele até tenta falar o discurso que ele preparou. Pai, eu não sou digno eu peguei contra o céu, eu peguei contra ti, não sou digno de você matar teu filho. Aí o pai interrompe ele na hora e diz assim: ei, vem aqui todos vocês, trazem depressa a melhor roupa para ele, tragam, vão vestir ele com distinção, ponham o anel no seu dedo, o anel de autoridade, e devolvam para ele as sandálias de filho. A melhor roupa, honra. O anel, o texto da King James é bom que ele diz logo, autoridade. E as sandálias, liberdade. Diga comigo, honra, autoridade, liberdade. Tragam tudo isso. Aí eles dizem assim: trazei também um novilho, versículo 23, 15, 23. Trazei também um novilho gordo e preparai, comamos e fazemos uma grande festa e regozijemos, porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Eu já li esse texto aqui no mínimo umas 50 vezes, no mínimo. Só que quando eu estava lendo esse texto aqui, algo me chamou a atenção, e foi por isso que eu botei o tema dessa mensagem. O que foi que me chamou a atenção? Ele diz: trazam o novilho gordo, preparem esse novilho gordo, nós vamos comer e fazer uma grande festa. O Senhor me falou desse novilho que morreu, para que houvesse a restauração e o banquete. E quando eu li esse texto, eu disse: esse novilho teve o sangue dele derramado, para que esse banquete da reconciliação ocorresse. Eu fico todo arrepiado quando eu li, que eu me lembro. Aí eu fui estudar sobre o que representava esse novilho gordo para aquela época. E esse novilho gordo, ele era reservado só para ocasiões assim, as maiores ocasiões de festa. Eles
eram reservados para momentos de reconciliação e para honra familiar. Esse novilho gordo, ele não era morto com frequência. Ele só era morto quando algo extraordinário acontecia. Esse novilho, ele era morto para um momento especial, uma ocasião específica. E esse novilho ele era preparado com antecedência, para que quando essa ocasião chegasse, acontecesse o sacrifício desse novilho. E eu conheço um cordeiro que foi preparado com antecedência. Ele foi separado antes da fundação do mundo, para um momento. E esse cordeiro, ele seria o sacrifício que restauraria a comunhão dos filhos com o Pai. Esse cordeiro é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Conhecido com efeito, 1 Pedro 1,20. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Eu não costumo fazer isso, mas vamos fazer. Olha para a pessoa que está do teu lado. Diga assim para ele: a cruz não foi um acidente. Ela foi um plano eterno do Pai, que já tinha preparado o Cordeiro para redimir você. As palmas são para ele. O filho vem, recebe as roupas, o anel, a sandália. E depois que acontece isso, ele diz assim: ó, mate o novilho gordo, porque nós vamos comer e fazer uma festa. O que isso significa? Vou fazer uma pergunta para você, se você entendeu. Sabe quando foi que essa festa, esse banquete da reconciliação começou? Depois que o novilho foi morto. O novilho morreu e foi feita a festa. Do sangue, né? O sangue desse novilho foi derramado. Porque para que haja alegria completa, plena, é necessário o derramamento de sangue. Hebreus 9:22. Hebreus 9:22. Carta aos Hebreus. De fato, conforme a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há absolvição, perdão, remissão. Esse banquete ele foi pago, teve um preço. O sangue do novilho. Não é barato o sangue do novilho. Só que o banquete espiritual, o banquete da graça, ele foi pago com o sangue do Cordeiro. Sangue do Cordeiro. E eu descobri outra coisa também sobre isso, estudando sobre isso. Porque esse novilho, ele também representava uma reconciliação familiar. Ele representava essa reconciliação. Isso faz sentido para você? Por quê? Porque Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele traz essa reconciliação com o Pai. Sim ou não? Olha o que aqui diz o texto da carta aos Coríntios, segunda carta de Coríntios 5:19. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo,
E o novilho também ele era morto para selar a paz entre as partes que tinha sido rompida. Ele era um símbolo de reconciliação pública. Quando o novilho morria e estava tendo a festa, um decreto estava sendo dado: existe paz novamente nessa casa. E aí, eu me lembrei de um versículo. Agora eu queria que tu botasse aí, quem está na projeção, Jó, capítulo 9, versículo 32 e 33, mas eu quero que você bote na NVT, na nova versão transformadora, NVT, Jó 9, 32. Esse novilho ele selava a paz entre as partes. Está na NVT, né? Olha isso. Acompanha comigo aí na projeção. Deus não é ser humano como eu. Eu não posso discutir com ele nem levar ao tribunal. Se ao menos houvesse um mediador entre nós, alguém que nos aproximasse um do outro, ele afastaria de mim o castigo de Deus. E eu já não viveria aterrorizado. Então eu falaria com ele sem medo. Mas sozinho eu não consigo fazer. Jesus, tu és o primeiro, onde tudo foi. Cadê aqueles que estão entendendo o que eu estou querendo dizer nessa noite, meus irmãos? E é tudo sobre ti. Tu és o meu consolo, caminho seguro. Sim, é isso que eu estou dizendo. E é Cristo é o sacrifício que traz a reconciliação. Jesus, tu és o primeiro. Ele é a nossa paz. Tudo foi feito. Agora por meio dele nós temos paz com Deus. É tudo sobre ti. Tu és o meu consolo, caminho seguro, meu grande Salvador. O novilho que foi morto foi o alimento da festa. Mas o alimento que sustenta eu e você se chama Cristo. Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida. E a morte desse cordeiro, o cordeiro de Deus, que parecia ser derrota, ele trouxe a verdadeira alegria. A morte desse cordeiro, ela foi a porta para um grande banquete celestial que vai ter. O apóstolo, ele fala muito aqui, principalmente de Santa Ceia. Ele diz assim, ó, vai ter um dia do banquete que nós vamos ceiar, nós vamos ter um banquete. E esse banquete, ele vai estar conosco. Quantos anseiam por esse banquete? Eu vi o pessoal do Querigma com a bandeira aqui, tinha um leão, não tinha? Pega para mim, pega. Quantos anseiam por esse banquete em que nós estaremos com Ele? O texto diz que num abrir e piscar de olhos,
A trombeta vai tocar. E no abrir e fechar de olhos, a trombeta vai tocar. E aquele que morreu como um cordeiro e ressuscitou como um leão, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os vivos serão arrebatados e nós estaremos com Ele pelos ares, nesse banquete, no banquete celestial, porque o leão ele vai rugir e vai vir buscar a sua noiva. Vamos, meu irmão, quem está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Vamos, faz alguma coisa.